Olá, apaixonados do Tubeflix. Sejam bem-vindos. Não esquece de me ajudar fazendo a sua inscrição e de clicar no like. Deixa um comentário como o nome Fogo, e saberei que gosta das nossas histórias. Se prepare, a história de hoje já irá começar. A porta da mansão se abriu com um rangido discreto, e Helena ajustou a alça da bolsa no ombro antes de entrar. O interior era imponente, mas frio. Mármore polido refletia a luz suave dos lustres, e cada peça de mobília parecia meticulosamente posicionada. Ela já estivera em muitas casas luxuosas, mas nenhuma delas a fez sentir como se estivesse pisando em território inimigo. Respirou fundo. Era apenas um trabalho. Mais um cliente. A senhora é a senhorita Helena? Perguntou a governanta, uma mulher de rosto severo e postura impecável. Sim. Disseram-me que ele já está à minha espera. A mulher assentiu, levando-a por um longo corredor até uma porta alta de madeira escura. Ele pode ser difícil, avisou. Helena apenas sorriu de leve. Ela estava acostumada com homens difíceis. Quando a governanta abriu a porta, o primeiro impacto foi a penumbra do quarto. Cortinas pesadas filtravam a luz do dia, lançando sombras sobre o espaço amplo. O cheiro no ar era de madeira e algo masculino, mas havia também um leve aroma medicinal. E então, ela ouviu. Leonardo Vasconcelos estava deitado na cama, o corpo parcialmente coberto por lençóis escuros. Seu cabelo, ligeiramente mais longo do que ela lembrava, caía sobre a testa. Mas não foi isso que fez o coração de Helena acelerar por um instante. Foram os olhos. Mesmo sob a penumbra, eles queimavam. E não de dor ou fraqueza. Queimavam de reconhecimento. Ora, sua voz soou rouca, quase divertida. Isso é interessante. Helena manteve a compostura, mesmo sentindo uma onda gelada subir por sua espinha. Ele se lembrava. Sou Helena, sua nova cuidadora, disse, ignorando o tom insinuante. Fui contratada para auxiliá-lo no processo de reabilitação. Cuidar de mim? Ele riu baixinho, um som carregado de ironia. Você já dançou para mim uma vez. Agora vai me dar banho? Helena não piscou. Sabia que ele tentaria desestabilizá-la. O que aconteceu no passado não tem relevância agora. Estou aqui para fazer meu trabalho, Sr. Vasconcelos. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse analisando sua postura, testando os limites do autocontrole dela. Sabe o que é curioso, Helena? Sua voz desacelerou, arrastando as palavras como um felino prestes a atacar. Eu nunca soube seu nome naquela época. Para mim, você sempre foi apenas um desejo inalcançável. O coração dela deu um pequeno salto, mas seus lábios permaneceram imóveis. Descanse. Amanhã começamos sua rotina de exercícios e cuidados. Ela se virou para sair, mas antes de alcançar a porta, ouviu sua voz novamente. Você pode fingir que não me conhece, Helena. Mas eu nunca esqueci o que senti ao te ver naquele palco. O silêncio preencheu o espaço entre eles como um segredo não dito. Helena respirou fundo, mantendo a cabeça erguida. Ao sair do quarto, seu coração gelou. Ela não poderia imaginar que aquele homem que todas as noites estava no clube seria o cliente que ela foi contratada para dar banho, para ser a cuidadora. Helena já se pegou pensando nele por muito tempo. Ele é um homem charmoso e desejado por muitas. Ela pensou em desistir, mas a necessidade financeira falou mais alto e ela não poderia desistir, precisava daquele dinheiro. O sol da manhã mal havia iluminado o céu quando Helena chegou à mansão Vasconcelos. O silêncio reinava nos corredores, apenas interrompido pelo eco de seus passos suaves. Ela ajustou a bolsa no ombro e inspirou fundo antes de abrir a porta do quarto de Leonardo. Ele já estava acordado. Deitado na cama, vestia apenas uma calça de moletom escura, o torso largo exposto à meia luz do cômodo. Seus olhos se estreitaram assim que a viu. Você voltou. Helena ergueu uma sobrancelha. É o meu trabalho. Leonardo riu baixo, um som carregado de ironia.
Que conveniente. Ela ignorou o tom ácido e caminhou até a cômoda, onde havia deixado alguns suprimentos no dia anterior. Pegou uma toalha e um frasco de sabonete líquido especial para banho. Vamos começar. Eu não preciso de você para isso. Helena parou e olhou para ele. Então faça sozinho. O silêncio que se seguiu foi quase cortante. Leonardo sustentou o olhar dela por um longo momento antes de desviar a atenção para suas próprias pernas imóveis. Seu maxilar se contraiu, e um músculo em sua bochecha pulsou com atenção contida. Vamos logo com isso, resmungou, sua voz mais rouca do que de costume. Helena se aproximou da cama e começou a deslizar a toalha morna por seu peito. Os músculos firmes sob sua pele estavam quentes ao toque, e mesmo tentando se manter profissional, ela sentiu o estômago se apertar. Ele ainda era o mesmo homem. O mesmo que havia arrancado os suspiros dela quando a observava no clube. O mesmo que a fazia sentir-se desejada apenas com um olhar. Os dedos de Helena roçaram de leve a lateral do abdômen dele, e um arrepio imperceptível percorreu seu corpo. Leonardo fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra uma reação instintiva. Isso não significa nada, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ali estava ela, a mulher que ele tanto olhava no clube e que já fez parte dos seus sonhos. Helena engoliu em seco. Mas significava. A tensão entre eles pairava no ar como eletricidade prestes a provocar uma faísca. Ela continuou, deslizando a toalha pelo braço dele, pelos ombros, pelo contorno forte do peitoral. Os olhos de Leonardo abriram devagar, escuros e intensos, prendendo os dela com um olhar que parecia perfurar sua alma. Você sente isso, não sente? Sua voz saiu baixa, grave, quase um sussurro. Helena hesitou, mas manteve a expressão firme. Eu sinto que você precisa terminar seu banho. Um sorriso lento se formou nos lábios dele. Um sorriso perigoso. Ela afastou-se um passo, tentando recuperar o controle sobre a própria respiração. Mas no fundo, ela estava explodindo de desejo. O sol da manhã havia sido substituído pela suave luz do entardecer quando Helena entrou novamente no quarto de Leonardo. Ela sentia o corpo pesar um pouco mais a cada passo que dava em direção à cama onde ele se encontrava, como se estivesse prestes a enfrentar um desafio maior do que qualquer outro que tivesse vivido. Leonardo já estava acordado, seus olhos a observavam com um olhar misterioso e penetrante. O ar parecia mais pesado, mais carregado, como se algo estivesse prestes a estourar. Ela chegou até a cama e se preparou para continuar os cuidados. Seu corpo, instintivamente, se aproximou de Leonardo, e quando seus cabelos tocaram sua pele, um arrepio percorreu a espinha dele. Helena mal teve tempo de processar o que estava acontecendo antes de sentir a tensão crescer entre eles. A proximidade estava mais intensa, mais palpável, e ela percebeu que, em cada movimento, havia algo que se passava entre eles, algo que não podia ser ignorado. Os dedos de Helena tocaram o ombro de Leonardo, a pele quente e macia se encontrando com as pontas dos dedos dela. Ele respirou fundo, seus músculos tensos, como se estivesse lutando para manter o controle sobre algo. Mas então, ele quebrou o silêncio. Você tem ideia do que está fazendo comigo? A voz de Leonardo era mais grave, mais rouca do que o normal. Ele encarava os olhos dela, com uma intensidade que fazia seu corpo tremer sem que ela pudesse impedir. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas se manteve firme, tentando ignorar o fogo que queimava dentro dela. Ela sabia o que ele queria, sabia que ele queria mais, mas não era esse o tipo de trabalho que ela tinha em mente. O meu trabalho aqui é cuidar de você. Nada mais. Ele riu baixinho, um riso que misturava escárnio e desejo. Eu não quero um banho, Helena. Eu quero você. Aquelas palavras a atingiram como um golpe, e ela sentiu o corpo vacilar. O desejo dele era evidente, inegável. Ele não a olhava como uma cuidadora, mas como algo muito mais, algo proibido e irresistível. Dê-se para mim, Helena, ele sussurrou, com um tom de voz que parecia misturar comando e sedução. Helena engoliu em seco, sua garganta seca. Ela olhou para ele,
sentindo as palavras dele como um convite à perdição. Mas ela não podia ceder. Não agora, não ali. Não, Leonardo. Meu trabalho não é esse. Ela se afastou um pouco, tentando recuar da situação que a engolia. Mas ele não ia deixar. Ele estava mais perto agora, seu olhar fixo nela, como um predador que sabia que sua presa não iria escapar. Eu sei que você quer, Helena. Sei que você sente o mesmo. Ele se aproximou, seus lábios quase tocando a orelha dela, e a voz dele era um sussurro quente que queimava a pele dela. Eu nunca te esqueci, sabia? Sempre te desejei, e agora, você está aqui. Não vá embora sem me dar o que eu quero. Helena sentiu o corpo dela se estremecer. O calor de seu corpo a envolvia como uma prisão, e ela sabia que não conseguiria resistir muito mais. Mas, em um ato de pura força de vontade, ela afastou-se dele com rapidez, seus olhos cheios de determinação. Eu não vou continuar aqui. Eu não posso. Ela virou-se, deixando o quarto atrás de si, seu coração acelerado, os passos rápidos e apressados. Ela não podia mais suportar a proximidade dele, a maneira como ele a fazia se sentir como se estivesse à beira de um precipício. Ela não queria cair. Correu pelos corredores da mansão, sem olhar para trás, até sair pela porta da frente. Sua respiração estava ofegante, e os pensamentos estavam confusos. Como ele fazia isso com ela? Como ele a fazia perder o controle? Ela fugiu dali como se um incêndio estivesse correndo atrás dela. Ela precisava se recompor, ela precisava lutar contra o sentimento, ela precisava lutar contra o seu instinto, porém, ela sabia que não conseguiria, ela estava enlouquecendo. O dia seguinte chegou e, com ele, a sensação de que nada havia mudado. Helena sabia que deveria resistir, que sua decisão de ir embora deveria ser firme, mas algo dentro dela, uma força irresistível, a trazia de volta à mansão de Leonardo. Ela sabia o que o esperava, mas também sabia que não podia mais fugir. Quando entrou no quarto dele, ela foi recebida pelo olhar intenso e penetrante de Leonardo. Ele estava deitado na cama, mas seus olhos não a deixavam. Havia algo incontrolável naquele olhar. Ele a queria, e Helena sentiu que não poderia mais resistir. Ele era o caçador e ela a presa, mas naquele momento seus instintos faziam com que ela mudasse de posição com ele, ele seria a presa e ela o caçador. Ele sorriu de um jeito que a fez estremecer, um sorriso cheio de promessas e tentações. Então, você voltou. A voz dele era profunda, grave, carregada de desejo. Helena tentou manter a postura, mas sua mente estava longe de estar em controle. Ele tinha esse efeito sobre ela, e ela não podia negar isso. Leonardo tentou levantar o troco lentamente com o apoio de suas mãos, seus músculos se movendo com uma sensualidade irresistível. Ele caminhou até ela, e, com um toque suave, ele puxou seu corpo para mais perto. Eu sabia que você voltaria. O toque dele queimava a pele de Helena, e ela sabia que não conseguiria resistir muito mais. Sua respiração estava ofegante, e seu corpo se inclinava em direção ao dele, como se atraído por um imã invisível. Ele a olhou com intensidade, um olhar que parecia penetrar até o fundo de sua alma. Eu quero você, Helena. Sempre quis. Você foi o meu sonho, minha obsessão. Não vou desistir de você. Helena sentiu o coração bater mais rápido, mas não podia mais negar. Ela queria ele tanto quanto ele a queria. A distância entre eles diminuiu, e, sem mais palavras, ela se entregou ao desejo que queimava dentro dela. Ele a envolveu em seus braços, e o quarto ficou em silêncio, exceto pela respiração quente e os corações batendo descompassados. Ela sabia que estava prestes a perder o controle, mas naquele momento, ela não queria mais nada além de se entregar. A tensão no ar estava quase palpável. Helena sentia cada fibra do seu ser vibrar enquanto seus olhos se encontravam com os de Leonardo. Eles já haviam se entregado ao desejo uma vez, mas, naquele momento, o ambiente parecia mais carregado do que nunca. Seus corpos, ainda quentes do que haviam compartilhado, estavam sedentos por mais.
Leonardo a observava com uma intensidade tão feroz que parecia que ele poderia devorá-la a qualquer instante. Seu corpo, que ainda tremia dos momentos anteriores, se movia lentamente, quase como se estivesse absorvendo cada movimento de Helena. O desejo nos olhos dele estava evidente, mas havia algo mais. Algo primitivo, como se ele fosse um homem à beira do limite de seu controle. Um homem das cavernas, rude e forte, que dentro dele havia um fogo que não se apagava. Helena, ele sussurrou o nome dela, a voz rouca e cheia de emoção. Eu não sei o que você faz comigo, mas eu quero mais. Ela não sabia se o que estava acontecendo era um pesadelo ou um sonho que ela nunca mais queria acordar. Mas, no fundo, sabia que não poderia mais voltar atrás. Ela o desejava com a mesma intensidade. O que você quer de mim, Leonardo? Helena perguntou, a voz suave, mas carregada de uma força silenciosa. Ele, sentado, puxou ela com os braços e o espaço entre eles parecia diminuir ainda mais. Seus olhos percorriam o corpo dela, como se ele fosse incapaz de resistir à visão da mulher que agora se tornara parte de sua obsessão. Eu quero você por inteiro, disse ele, o tom quase um sussurro. Mas havia algo inegável nas palavras dele. Ele não falava apenas sobre o corpo dela, ele falava sobre a mulher inteira. Sobre a alma. Sobre o desejo que queimava dentro dele. Helena, com uma coragem que ela nem sabia que tinha, fez um gesto que ele não esperava. Ela foi até a bolsa que trazia consigo, retirando de lá a roupa de dança, aquele vestido justo e brilhante que costumava usar no clube. Ela sabia o efeito que a peça causaria. Sabia que ele não conseguiria resistir. Quando ela vestiu o traje, a transformação foi imediata. O brilho do tecido refletia as luzes suaves do quarto, enquanto o movimento de seu corpo parecia hipnotizar Leonardo. Cada curva, cada gesto parecia chamar por ele, como se ela fosse uma musa dançando apenas para ele. Ele a observava, sem palavras, os olhos fixos na silhueta de Helena, nos movimentos de sua dança que começavam lentos, suaves, como se ela estivesse provocando não apenas o corpo dele, mas também a sua alma. Ela se entregava à dança, sem pensar no amanhã, sem se preocupar com nada além daquele momento. A música que ela havia trazido em sua mente tocava suave, como se os movimentos dela tivessem seu próprio ritmo. Leonardo sentia como se cada batida da música fosse um comando, uma ordem de seu corpo, que o forçava a reagir. Seus músculos estavam tensos, e ele não podia mais controlar o impulso de se aproximar, de tocar. Ele queria tocá-la, queria sentir a intensidade que ela provocava com cada movimento. A dança de Helena se tornava mais provocante à medida que ela girava e se contorcia. Seus olhos nunca se desviavam dos dele. Ela estava ciente do poder que detinha sobre ele, mas não queria se render por completo. Ela queria brincar com o fogo, queria ver até onde ele iria, até onde ele estaria disposto a ir. Os lábios de Leonardo se abriram para protestar, mas ele não podia mais encontrar palavras. Ele estava louco de desejo, completamente tomado por ela. Ele não era mais o homem arrogante e controlado de antes, ele era agora um homem à mercê da mulher que o dominava. Ele a desejava, e não havia mais espaço para vergonha ou orgulho. Ela era dele. E ele era dela. Helena girou mais uma vez, com os cabelos caindo sobre os ombros, e ao dar um último movimento, ela se aproximou de Leonardo, seus corpos agora tão próximos que ele podia sentir o calor dela, a energia vibrando no ar. Ela parou, e ele, sem mais resistência, a puxou para si. O toque foi delicado, mas a paixão entre eles era feroz. Não havia mais distância, apenas a entrega silenciosa de dois corpos que haviam se perdido um no outro. A noite estava longe de terminar, e o desejo ainda queimava como uma chama. Helena, embora atordoada, sabia que aquilo não era apenas um jogo. Era o início de algo que desafiava o tempo e o espaço. Algo mais forte que qualquer desejo. Algo que, embora ela tentasse ignorar, não podia mais negar. A noite estava silenciosa, mas o ar dentro do quarto estava carregado de uma tensão elétrica. Helena sentou-se na beira da cama, seus olhos fixos em Leonardo, que agora a observava com um olhar ansioso, quase vulnerável. Ele estava diferente.
Havia uma gentileza em seu olhar, uma necessidade profunda de algo mais, algo que ela sabia que ele não conseguia mais esconder. Helena, eu não consigo mais imaginar a vida sem você aqui. A voz de Leonardo estava suave, mas cheia de desejo. Ele a olhou com intensidade, como se tentasse decifrar tudo o que ela era. Durma comigo. Aquelas palavras, simples mas poderosas, foram suficientes para que Helena sentisse o coração acelerar. Ela olhou para ele, insegura, mas sabia que a conexão entre os dois havia se tornado algo impossível de negar. Algo que ultrapassava o desejo físico e tocava algo mais profundo, algo mais real. Você tem certeza? Perguntou ela, a voz hesitante. Ela nunca havia se sentido tão vulnerável, mas algo dentro dela queria se entregar completamente a ele. Leonardo a segurou pelas mãos, suas palavras vindas com uma sinceridade que ela não esperava. Eu não sou bom em expressar o que sinto, Helena. Mas desde o momento em que você entrou na minha vida, não consigo mais imaginar um amanhã sem você ao meu lado. Ela sentiu algo profundo, como se a confiança dele fosse um abrigo seguro, e não hesitou mais. Eu também não consigo imaginar a vida sem você. Ela respondeu com a voz suave, mas firme. Ele sorriu, um sorriso genuíno que parecia iluminar o ambiente, e com um gesto carinhoso, a convidou para deitar-se ao seu lado. A noite se estendeu diante deles, não apenas como uma entrega física, mas uma conexão profunda. Durante o tempo que passaram juntos, Helena leu para ele um conto romântico, uma história que ela havia guardado por anos, algo que refletia seus próprios sentimentos. As palavras flutuavam no ar, suaves e calorosas, criando uma atmosfera íntima e mágica. Leonardo escutava com atenção, o coração batendo mais rápido a cada palavra que ela dizia. Ele sentia que ela não era apenas uma mulher, mas alguém que tocava sua alma de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Enquanto a noite se estendia, os dois se entregaram ao desejo e ao carinho, seus corpos se unindo de maneira calorosa, suave, mas também profunda, como se estivessem se conhecendo em todos os aspectos. Era mais do que um simples ato, já era uma fusão de almas, de corações que batiam no mesmo ritmo. O amanhecer chegou lentamente, e com ele, a sensação de que algo havia mudado permanentemente. Helena acordou ao lado de Leonardo, a sensação de seu corpo próximo ao dela ainda quente, como se o toque dele a tivesse marcado de uma forma que ela não sabia como explicar. Ele a olhou com um sorriso suave, mas havia algo nos olhos dele que a fez prender a respiração. Eu não quero que você volte para aquele lugar, Helena. Ele falou com uma suavidade que ela não esperava, mas também com uma certeza que a deixou sem palavras. Quero que aceite uma proposta de trabalho na minha empresa. Quero te conhecer mais, não apenas como a mulher que cuida de mim, mas como a mulher que você realmente é. Helena olhou para ele, surpresa, mas também tocada pela sinceridade em sua voz. Ele realmente estava dizendo aquilo? Ele queria algo mais, algo além da paixão do momento. Você quer me dar uma chance, Helena? Ele continuou, com a voz baixa, mas cheia de emoção. Você seria a mulher que eu gostaria de construir uma vida, alguém com quem eu quero compartilhar não apenas minha vida, mas os meus sonhos. Helena sentiu o coração acelerar. Aquilo era mais do que ela imaginava. Ele havia além de tudo o que ela era, não apenas como a mulher que ele desejava fisicamente, mas como alguém com quem ele queria compartilhar o futuro. Eu aceito sua proposta, Leonardo. Ela disse, e as palavras saíram de sua boca com mais firmeza do que ela imaginava. Eu quero conhecer essa nova vida. Quero estar ao seu lado. Ele sorriu, um sorriso cheio de amor e admiração. Ele havia dado a ela mais do que uma oportunidade, ele a havia convidado para construir algo significativo juntos. Ele queria ajudá-la a se tornar uma mulher ainda mais extraordinária, e ela sentia que, com ele, seria capaz de alcançar novas alturas. Os dias seguintes foram repletos de crescimento e transformação. Leonardo a apoiou em todos os aspectos, investindo nela de maneiras que ela nunca imaginou. Ele a incentivou a seguir seus sonhos, a estudar, a se tornar a mulher que ela sempre sonhou ser. Ela dançava para ele todas as noites, mas agora havia algo diferente.
Sua dança não era apenas um trabalho, ela dançava para ele com o coração aberto, com uma confiança renovada. As empregadas mais antigas da casa olhavam para ela com um olhar de reprovação, mas Leonardo disse a elas que a partir dali Helena passava a ser a senhora Vasconcelos, e que todas as ordens dela deveriam ser respeitadas. O romance deles não estava mais restrito a apenas momentos de prazer. Eles construíram juntos uma história, cheia de amor, de respeito e de descobertas. Os banhos que ela dava nele se tornaram momentos de carinho e conexão, onde cada toque se transformava em uma demonstração de afeto genuíno. E, enquanto a vida seguia, Helena sabia que, ao lado de Leonardo, ela havia encontrado mais do que um amor. Ela havia encontrado um parceiro, alguém com quem ela poderia enfrentar qualquer desafio. Juntos, eles estavam construindo uma vida que era mais do que apenas um conto de fadas, que era uma história verdadeira, uma história de entrega e transformação. Uma pergunta apaixonados do Tubeflix: se você fosse contratada para dar esse banho em um lindo Leonardo, vocês aceitariam o trabalho? Se a sua resposta for sim, escreve fogo nos comentários e saberei que você tá pegando fogo aí na sua casa. Obrigada por assistir e vejo você na próxima história. Tchau.